Bom dia, turma, tudo bem? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos tratar do Império Napoleônico, né? Vimos na última aula o início da Era Napoleônica que se deu com o período do Consulado. Vamos continuar tratando na aula de hoje do período napoleônico, tratando aí sim do segundo período, né? O chamado período imperial, tá bom? Então, antes de começarmos a assistir a aula de hoje, revisem um pouco o que foi discutido na última aula, tá bom? O link vai estar passando aqui em cima para vocês assistirem novamente, beleza? Vamos lá então. De cônsul a imperador. A gente falou na última aula, terminou tratando, né, da passagem do período do consulado para o período do império. Retomando e terminando um pouco para tratar sobre esse período, né? A guerra, naquele período, né, a França vai. A gente já tinha visto que ela já tinha começado um grande pé de guerra com a Inglaterra, que é a Grã-Bretanha, como está assinalado aqui no texto de vocês. E esses desdobramentos com a guerra com a Grã-Bretanha vai continuar em alguns conflitos no início do século XIX. No ano de 1805, como está aí no quadro, nós temos a Batalha de Trafalgar, né? As forças napoleônicas foram derrotadas no mar pela superioridade naval britânica, né? Ou seja, o Império Napoleônico ele não tinha uma força militar muito influente no mar. Porém, na terra, por terra, Napoleão se mostrava imbatível. Tanto que ele foi um dos maiores teóricos, né, estrategistas militares da nossa história, né? Em dezembro de 1805, então, o imperador francês aniquilou as forças inimigas da Áustria e da Rússia, na chamada Batalha de Austerlitz, né? Após esse conflito, o Sacro Império Romano Germânico ele vai ser abatido e Napoleão então ele vai reunir 16 estados alemães do antigo império na chamada Confederação de Reno, em 1806. O imperador francês então estabeleceu ainda uma aliança bem-sucedida com o governo russo em julho de 1807 e anexou também territórios que antes pertenciam à Áustria e à Prússia. Ou seja, Napoleão Bonaparte começava a dominar toda a Europa, não, só que a Inglaterra ele não conseguia manter esses domínios, né? Então, ou seja, mantinha toda uma influência territorial na Europa, excluindo-se, é claro, a Inglaterra, né? O Bastardo de Austerlitz, esse quadro é feito sobre essa batalha, que é quando Napoleão Bonaparte vai conseguir territórios tanto da Áustria como da Rússia, né? Naquele período histórico, né? Então, o crescimento do Império Napoleônico e a repressão que se deu naquele período, né? Napoleão também investiu na construção civil, ordenando a reforma e a construção de estradas para diminuir o tempo de viagem entre as regiões do Império, né? Tem que lembrar que ele está conquistando toda a Europa. Então, a partir do momento que ele está na França e ele quer visitar, por exemplo, as possessões territoriais na Itália, na Bélgica, na Holanda, ele começa a construir estradas que vão ligar diretamente a França a esses determinados períodos, né? Na capital da França, Paris, ele efetuou inúmeras melhorias. A pavimentação de ruas, a drenagem de pântanos, a construção de edifícios, pontes e mercados e a criação de sistemas de iluminação público, a gás e de saneamento básico, né? Esse quadro aqui que está na lousa, à direita de vocês, é um dos quadros mais célebres já desse período imperial de Napoleão, né? Ele como um grande conquistador, como um grande imperador. E todo conquistador, todo imperador nesse período é um general, é um grande general à frente, né, no campo de batalha e tudo mais. Então esse quadro é emblemático, né? É um dos quadros que mais vai perpetuar. Na França tem uma escultura utilizando esse quadro como esboço, né? Já por outro lado, Napoleão ampliou também a censura sobre as artes e a imprensa. Ou seja, autores foram perseguidos, jornais e teatros foram fechados. O imperador então Napoleão estava assim controlando a rede de notícias, né? Quando você manda jornal, a imprensa calar a boca, fechar, você está tentando criar um elemento de repressão naquele lugar. Ou seja, se você não tem canais de comunicação, que é a imprensa, que divulga fatos, que divulga informações, se você fecha, manda fechar, você está controlando a circulação de informação num determinado lugar. E é isso que Napoleão fez naquele período, e a gente vai ver que esse mecanismo autoritário ele vai ser utilizado em muitos momentos da história do mundo e também do Brasil, né? O imperador então encomendava a impressão de boletins com suas próprias versões sobre as batalhas. E é claro que se ele estava criando as suas próprias versões, ele escreveu muito bem sobre si mesmo, né? Esses impressos, então, eles eram lidos em escolas, igrejas e praças públicas, contribuindo assim para o aumento da sua popularidade, né? E aí vem o bloqueio continental. Lembra qual é o único país da Europa que Napoleão não consegue invadir? A Inglaterra. E aí ele vai contra-atacar a Inglaterra agora com o bloqueio continental, né? Napoleão tinha conquistado grande parte da Europa, mas ainda não havia derrotado a Grã-Bretanha, né? A maior adversária da França. Lembre-se, Grã-Bretanha é a Inglaterra, tá?
Os britânicos tinham uma moeda mais forte e o volume de comércio e a qualidade de suas manufaturas eram superiores ao dos franceses. O imperador francês então sabia que para derrotar a Grã-Bretanha seria necessário debilitar suas atividades comerciais. E aí o que vai acontecer então? Em novembro de 1806, Napoleão vai determinar o bloqueio continental às Ilhas Britânicas. Se vocês não sabem, já vai ter um mapa. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, é um grande arquipélago que ele é desconectado com o restante da Europa. Né? França, Bélgica, Espanha, Portugal são um continente e o arquipélago da Inglaterra e tudo mais são um conjunto de ilhas que estão um pouco longe da Europa, mas juntas ainda fazem parte da Europa. Mas eles não estão conectados por terra à Europa. Ou seja, se toda vez que você for à Inglaterra, ou é a navio ou é a avião. Você não consegue por terra chegar à Inglaterra. Qual era o objetivo desse bloqueio continental? Você vai tentar controlar economicamente tudo que a França, tudo que a Inglaterra vai poder comprar ou vender para fora. Se está bloqueado a Europa, então ela não vai conseguir vender para nenhum país europeu, né? E ela também não vai poder comprar nada de nenhum país europeu. Qual o objetivo final? Que vai chegar um determinado momento que vai acabar a comida, que vai acabar alguns recursos na Inglaterra, e eles vão ter que abrir mão e se render à França, né? Os países, então, que descumprissem essa determinação sofreriam intervenções militares da França. Conhecida como bloqueio continental, essa medida visava garantir mercados para os produtos franceses e enfraquecer economicamente o país rival. Vamos ao mapa. Como eu disse a vocês, aqui de verde está o Reino da Grã-Bretanha e Irlanda. Vocês podem ver que são duas grandes ilhas que estão mais ou menos desconectadas do continente europeu, né? Todos os países da Europa, vocês podem ver que está circulado com uma linha azul um pouco mais escuro. Essa linha azul é o chamado bloqueio continental. É como se você fechasse as fronteiras para qualquer embarcação da Inglaterra. Nenhum país, nenhum barco inglês poderia atracar em nenhum porto da Europa. Pode ver que basicamente todo o continente europeu estava bloqueado para a Inglaterra, com exceção de um país aqui no canto esquerdo com a cor branca. Que país é esse? Portugal, galera. E é essa parte de que Portugal não adere ao bloqueio continental que começa o Brasil a fazer parte dessa grande história de Napoleão. Porque Portugal não vai se render ao bloqueio continental exigido pela França. Por qual motivo? Porque Portugal tinha um acordo comercial com a Inglaterra, né? Não seria historicamente viável ela romper esse contrato para acatar as ordens de Napoleão. Por isso que eles não vão assinar o bloqueio continental, né? A gente vai ver já no texto que por causa disso Napoleão vai invadir Portugal. E aí a família real portuguesa vai fugir para o Brasil, né? Para não serem dominados, conquistados por Napoleão. Mas é emblemático a gente identificar que quase todo o continente europeu estava com suas portas fechadas para a Inglaterra, menos Portugal. É claro que tem outros países, a Noruega mesmo não estava com os portos, mas a Noruega era um país nesse período um pouco isolado, né? Os escandinavos eram um pouco isolados em si, porém Dinamarca e Suécia, que são os outros países escandinavos, estavam com os portos fechados para a Inglaterra, tá bom? Então esse objetivo de Napoleão quase que deu certo, porque a Inglaterra enfraquece um pouco, mas não chega o bastante para chegar ao ponto de se render, né? Nesse sentido. Ainda sobre então o bloqueio continental, né? Napoleão na Península Ibérica. Em outubro de 1807, França e Espanha assinaram o Tratado de Fontainebleau, né? Pelo qual os dois países decidiram a invasão e a partilha de Portugal. Atenção, em 1807 então França e Espanha vão se sentar numa mesa, assinar um tratado e ambas vão estar de acordo de invadirem Portugal. As tropas então franco-espanholas ocuparam o território português, levando a família real portuguesa a fugir para o Brasil. Que spoiler, é um conteúdo já que a gente vai ver logo após a Era Napoleônica. É a chegada da família real portuguesa no Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, né? Napoleão, contrariando então as cláusulas do tratado, apoderou-se sozinho de Portugal e investiu contra a Espanha. A Espanha foi muito burra nesse contexto, né? Por qual motivo? Porque toda a Europa estava sob domínio francês. Ela achava muito bem que a França ia assinar um acordo, ia deixar a Espanha livre de invasão francesa. Se Napoleão estava conquistando a Europa toda, tinha o maior exército da Europa, ia sucumbir a assinar um acordo com a Espanha? É claro que não, né? Eles foram meio que bestas frente à figura de Napoleão, né? Então as tropas francesas ocuparam Madrid e o imperador francês obrigou o rei da Espanha a renunciar ao trono em maio de 1808. Em 1808 já estava a família real portuguesa aqui no Brasil, já
dando desenvolvimento ao que a gente vai chamar de Brasil do século XIX, que a gente não vai adiantar não, deixa para a próxima aula. E aqui no quadro na nossa lousa está mais ou menos uma ilustração sobre essas invasões francesas nos países ibéricos. A Península Ibérica é a parte do continente europeu, que é Portugal e Espanha. Quer ver? Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês verem. Pode ver aqui no canto esquerdo, ó, nós temos Portugal e Espanha, e ambas formam uma península, né? Na geografia vocês já aprenderam que península é uma parte de um território em que ele é banhado pelo mar, pelas águas, por um rio, sei lá, em 3 partes, e uma dessas partes é conectado, e uma quarta parte é conectado ao continente, né? Às terras. Então pode ver que eles formam uma península, Portugal e Espanha. O nome da península de Portugal e Espanha é Península Ibérica, tá bom? Então, houve esse acordo desfeito, né, entre França e Espanha. A França acaba invadindo a Espanha e acaba invadindo Portugal. O rei francês teve que entregar o trono. Já Dom João, que era o rei de Portugal, né, estava como príncipe regente, já que sua mãe estava desfalecendo, né, estava ficando perdendo a lucidez, então ele que estava mandando em Portugal naquele período. Dom João VI, então, ele vai fugir do Brasil para não entregar o trono. E a gente vai ver os desdobramentos disso quando a gente estiver falando desse conteúdo um pouquinho mais na frente, tá bom? Então como é que vai se dar o fim do Império Napoleônico, né? Tava tudo indo bem, né? Correto? Conquistando a Europa, conquistando tudo. Então logo, provavelmente não teria um fim, né? Já que ele conquistando o mundo, só se o restante do mundo, que tinha um poder militar bem menor, se juntasse para atacar Napoleão, que é alguma coisa desse tipo que vai acontecer, né? Então, com os avanços das conquistas napoleônicas na Europa, o Império Francês chegou a ter mais de 4 milhões de súditos. Bom, para manter essas áreas integradas a Paris, Napoleão designou parentes para governá-las, prática que hoje é conhecida como nepotismo, né? Quando você coloca um parente, um irmão, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um primo, para cuidar de coisa que é seu de forma pública, isso é nepotismo. De forma pública, porque se eu tenho uma empresa, eu posso colocar muito bem a minha esposa, um filho, uma filha para cuidar dessa empresa, não é nepotismo, porque aquela empresa é minha, não pertence ao governo, não pertence ao Estado. Então essa proibição se dá para empresas, coisas que são públicas, né? Embora as funções administrativas mais importantes fossem confiadas aos franceses, políticos naturais de cada área conquistada podiam participar da administração pública nos sentidos locais, né? Nos senados locais, desculpa. Por meio de nomeações, reformas e concessões públicas, né? Napoleão conseguiu o apoio de grande parte da população dos territórios conquistados. Contudo, nem todos se submeteram ao novo governo de forma pacífica. Quando Napoleão, então, obrigou o rei da Espanha a abdicar o trono em 1808, em favor de seu irmão, a população espanhola reagiu violentamente em defesa dos direitos de seu monarca. Então, qual era a prática de Napoleão? Ele conquistava uma região, um país, um território, ele botava um parente lá para cuidar daquela região. Só que para ajudar o parente dele, ele geralmente pegava uma liderança local para dizer, olha, eu sou conquistador, eu sou imperador daqui, porém eu não vou governar sozinho, vou governar com vocês, então eu vou querer que um de vocês me ajude. Então ele sempre pegava alguém destacado para ajudá-lo na administração daquelas colônias naquele período, né? O maior problema então para o governo de Napoleão começou quando a Rússia rompeu com o bloqueio continental. Lembra o que foi o bloqueio continental? A Europa toda bloqueando os portos, fechando as fronteiras para a Inglaterra. A Rússia, né, naquele período, vai abandonar então esse bloqueio continental. Em julho de 1822, ele reuniu então mais de 600 mil homens e iniciou a campanha de invasão da Rússia, já que a Rússia estava rompendo um tratado, então ela estava rompendo um contrato, um acordo que tinha feito com Napoleão. Então Napoleão ia tentar invadir para dominar a Rússia, né? Os russos então evitaram confrontos diretos, preferindo então utilizar a tática da terra arrasada, que consistia em destituir os campos, destruir, né, esses campos cultivados e tudo que pudesse fornecer suprimentos para as forças de Napoleão. Ou seja, eu destruía todo o território, tudo que tinha aqui nesse território e fugia para outra cidade. Quando as tropas de Napoleão chegassem nesse lugar, não iam ter condições nenhuma de se manter naquele lugar, iam ter que procurar outro lugar. Quando chegasse nesse outro lugar, também seria um lugar arrasado. Então essa era a tática de terra arrasada, né? E aqui está um quadro, né, com todos os irmãos, aliás, os mais importantes que acabaram pegando algumas funções durante o Império Napoleônico. Então todos eles são irmãos de Napoleão. José Bonaparte, Luís I da Holanda, Paulina Bonaparte, Jerônimo Bonaparte, né, Bonaparte, Luciano Bonaparte, Maria Anunciata e Maria Elisa Bonaparte, né? Então todos irmãos que acabaram
tendo que liderar, guiar, comandar algumas regiões durante o Império Napoleônico, né? As dificuldades, então, lembra, né? O exército napoleônico está tentando invadir a Rússia, né? As dificuldades para o exército de Napoleão se tornaram maiores no inverno, né? Pois as temperaturas atingiram 30 graus negativos, né? Com muita dificuldade, Napoleão conseguiu chegar a Moscou, acompanhado por menos de 100 mil homens. Lembra que ele começou a campanha com 600 mil, né? Neste momento ele já estava com 100 mil homens no seu exército, né? A cidade estava abandonada e o czar russo, que se encontrava em São Petersburgo, a capital, negou-se a iniciar qualquer tipo de negociação. Humilhado, então, o imperador francês foi obrigado a marchar de volta para Paris, porque com 100 mil homens ele ia perder facilmente uma batalha se começasse uma guerra naquele período, né? Então a derrota na Rússia não só enfraqueceu então o exército de Napoleão, como também mostrou aos seus inimigos que ele podia ser vencido. Então a gente pode falar que essa é a primeira derrota de Napoleão. Então a população dos outros territórios ocupados começou então dessa forma a se rebelar contra Napoleão. Em 1813 a Holanda tornou-se independente e a Confederação do Reno foi dissolvida. Uma nova coligação encabeçada por Áustria, Prússia e Rússia invadiu a França em março de 1814. Napoleão aceitou abdicar, que é renunciar, né, ao trono, em troca da soberania sobre a ilha de Elba. A ilha de Elba é um lugar que ele foi exilado, que ele foi expulso, basicamente foi preso na ilha de Elba. Só que lá na ilha de Elba ele é que mandaria, só que ele não poderia sair da ilha de Elba, né? E da promessa de uma pensão anual de 2 milhões de francos que seria pago pelo governo francês. Então a gente fala que a primeira derrota, né, a primeira abdicação do Império do governo da França de Napoleão se deu em março de 1814, né? Onde ele vai ser exilado na ilha de Elba, que é uma ilustração, mais ou menos ele deixado na ilha de Elba. Aqui à direita nós temos um mapa que mostra mais ou menos onde é que fica essa ilha de Elba. Fica a oeste da Itália, né? Fica no meio do mar, né? Que fica ali fica bem entre a Córcega e a Itália, né? Então é no meio do caminho ali, uma ilha nesse meio do caminho, onde ele vai ser preso, tá bom? O spoiler é, dessa ilha de Elba, ele não vai permanecer, ele vai conseguir fugir, e aí a gente vai ter a terceira parte na próxima aula, chamado Governo dos 100 Dias. Mas esse é um assunto para outro dia, tá bom? Turma, muito obrigado pela atenção de hoje. Peço que se ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp para sanar essas dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima!